Daí, pessoal, eu fiz anteriormente algumas genealogias na prática, só que eu percebi que estava um pouco avançado demais para quem nunca utilizou o site. Então, aqui agora eu vou fazer é, um tour pelos menus, pelos botõezinhos que a gente não sabe, ícones, por exemplo, esse azulzinho aqui, o que quer dizer, o roxinho, o vermelho. Então, aqui a gente vai ter, ó, a página inicial. Aqui vai ter os vistos recentemente. Se você nunca utilizou, não vai aparecer nada aqui, né? Então, aqui eu tenho uma lista interminável, né? Mostrar todos. Aí apareceria até 2, 3 anos atrás, que foi quando eu comecei a fazer a genealogia no meu próprio nome, né? Então, assim, você entra no site, se registra rapidinho com o Google, com sua conta do Google, é igual entrar no YouTube. Para quê? Você pode até fazer algumas informações, procurar algumas informações, pesquisar registro sem ter o, o login. Só que é bom você ter o teu login porque você vai ter a tua árvore, né? Você vai conseguir montar a sua própria árvore. Então, aqui são os recentes. Aqui são sugeridos. A partir do momento que você vai ter a sua árvore, então você clica aqui em árvore, visão geral, né? Aqui você vai ter criar sua árvore. Daí realmente a primeira coisa que vai acontecer é você clicar aqui, né? Eu não fui direto na minha árvore porque tem gente que não tem árvore, né? Então vai ter aqui a minha família, tá? Com fotinho e tal. Alguns estão faltando. Por exemplo, se eu for ali na família do meu marido, vai estar faltando gente. Então, aqui, por exemplo, vocês. É como se vocês fossem esse Francisco com a Maria aqui. Vai aparecer você. E se você tiver um cônjuge, vai aparecer o cônjuge que você vai adicionar. É só clicar aqui, ó. Acrescentar pai. Aí vai aparecer lá, ou aqui na lateral, ou um quadrado aqui no meio, né? Vai aparecer assim para vocês. Aí vocês vão lá e preenchem e colocar aqui próximo, aí vai adicionar a pessoa. Precisa ter uma fonte, precisa provar que teu pai é fulano de tal? Não. A princípio, você adiciona e aí, se puxar do sistema, né? O sistema é super inteligente, então, se puxar, puxou, algum documento dele. Se você daí quiser um documento dele e quiser forçar uma pesquisa, aí eu vou já ensinar como faz. Mas a princípio eu acho que no que você, claro, se você colocar pai e mãe, você vai colocar, por exemplo, teu pai e tua mãe são vivos. Coloca pai, coloca mãe, precisa colocar só para marcar ali o lugarzinho deles. Para quê? Para que essas caixinhas aqui apareçam aqui nessa lateral, né? Porque aqui não tem nada. Então, se eu criar aqui, que nem o Francisco Alves aqui, o pai dele é o Tobias Barreto. Se eu colocar aqui Tobias Barreto, já vai surgir aqui mais duas caixinhas para eu colocar pai e mãe do Tobias. Entendeu? Então aqui eu só não tenho porque eu não consigo comprovar. E a família que comprovadamente é parente do Tobias Barreto, que é um cara mais ilustre lá no Nordeste, no Ceará, tem até cidade com o nome dele. Então eles tiram. Eu coloco e eles tiram. Então eu não vou ficar no cabo de guerra. Eu vou ter que encontrar provas de que esse Francisco é o mesmo Francisco que saiu lá do Ceará. Entendeu? Então, por enquanto, tá desse jeito. Então, aqui teria outro. Normalmente, eu uso aqui paisagem, porque é mais fácil. Aqui, ó. É mais fácil eu conseguir. O Antônio Carlos aqui é do meu marido. A gente tem o nome dele, eu fui lá, coloquei, mas não tenho comprovação nenhuma. E aí, aqui, eu só sei que o nome da mãe dele é Maria. E mais ou menos ali por volta de 1938, que mais ou menos a gente sabe que é. De resto, a gente não conseguiu encontrar a documentação, não conseguiu encontrar nada. Então, até já paguei aquela certidão online para eles pesquisarem. Eu já coloquei lá os dados que eu podia, não encontrei nada.
Então, voltou para mim essa negativa de que Antônio Carlos não existe, então eu não sei o que mais eu poderia fazer, tá? Então, aqui eu posso acrescentar e ir acrescentando, e ele vai surgindo mais caixinhas como pai e mãe, até onde você puder preencher, né? Não necessariamente, a princípio, você precisa ter documento. Você pode ir preenchendo com o que você sabe, aproximadamente o ano que você sabe, e aí você consegue ir preenchendo de forma que o sistema vai entendendo como é a sua família. E aí, a partir do momento que eles meio que saca mais ou menos quantos anos o pai e a mãe teriam, tal, aí eles começam a sugerir alguns documentos para você olhar, analisar, e se for realmente dele, você adiciona ao perfil. E aí ele vai ficar assim, sem nada. Por quê? Porque aqui, ó, não há fontes anexadas, ou seja, essa pessoa é uma pessoa que não tem comprovações de que ela existiu, entendeu? Então, é necessário, ainda mais para quem é da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, precisa de uma comprovação vital para que a pessoa consiga fazer os trabalhos vicários em nome da pessoa no templo. Então, aqui eu só consegui porque o Henrique, aqui eu já selei eles, mas é com um comprovante de quando ele serviu no exército, porque ele não tem certidão de nascimento, entende? O que é evento vital? Nascimento, casamento e óbito. Ele tem lá 3, 4, 5, 10 fontes, mas todas as fontes é como sendo pai de alguém, ou irmão de alguém, ou padrinho de alguém num batizado. Aí não adianta, tem que ser ele como pessoa principal. Então aqui a gente vai vendo, né? Vai surgindo nomes até o além ali, né? Tem algumas linhagens que eu já vi que vai até antes de Cristo. Inclusive bem para trás de Cristo ainda, que eu descendo de Davi, por parte de mãe. Então, assim, claro que eu não fiz tudo isso, até porque tem muita coisa ali que tem foto, que tem um monte de coisa, que são tios, avós e tal. E eu não sei. Eu não teria nem como tirar isso. Então, são coisas que, a partir de um momento, tem uma parte aqui da minha família, a partir de um momento ali, aqui ó, Manuel Ferreira da Cruz. É algum famoso, alguém ali importante, não sei. Ó, aqui ó, quando tem fotinho e tal. É alguém aí, descendente dele lá da 10ª geração, foi lá e fez. E aí, quando eu coloquei que era ali o custódio, filho de Manuel Ferreira da Cruz e de Maria dos Santos Cardoso, puxou esse casal. E aí eu adicionei esse casal. Eu não, né? Meu pai, no caso. Ou minha tia. E aí deu match. Então tem uma árvore lá já existente. E aí você tem a sua árvore pequenininha. Em algum momento vai grudar e coincidir com outra. Eles vão te perguntar se realmente é. Por isso que, por mais que o sistema seja muito inteligente, você não pode descartar a possibilidade de ter certamente vai ter uma sorte grande aí de uma hora conseguir encontrar uma pessoa, né, que coincida com a tua. Você analisa e vê se realmente é a mesma pessoa, aí vai lá, adiciona como sendo da sua família, e dali para diante, tudo que a pessoa tiver na árvore vai estar na sua árvore, mesmo oculto. Então, por exemplo, assim, eu tenho aqui minha avó Ini, falecida já, os dois. E aí, a dona Ini tem uma irmã que não tá aparecendo aqui. E eu tenho minhas tias, eu tenho um monte de gente que tá na minha árvore, mas aqui eu não aparece. Por quê? Porque ela vai aparecer aqui, ó. Ó, a ID. Então, tudo que vem pra cá, tudo que tiver ali
antes da ENI, porque aqui é só uma árvore direta, né? Então, quem é filho do filho do filho do filho do filho, os irmãos, os cunhados, ninguém aparece. Então, você vai indo para trás. Daí você escolhe, hoje eu vou trabalhar aqui na minha parte materna, amanhã eu vou lá na minha parte paterna. Então aqui, ó, também tem várias pessoas, paterno, materna. Então aqui, hoje eu quero trabalhar na parte da minha mãe. Vou lá na árvore dela, numa perspectiva diferente. A árvore é a mesma, mas a perspectiva é diferente. E aí aqui eu vou poder, ó, trabalhar com os meus parentes ali, coisa que eu não conseguia ver anteriormente. Então, às vezes parece que é uma árvore pequena, quando você vai ver, vai indo para trás, vai abrochando a árvore e se torna uma árvore gigante, porque às vezes tem lá 10 filhos. E aí você fica horas numa árvore que você achava que era pequenininha, que em 5 minutos você ia ver. Porque daí você vai, clica em tudo aqui, vê cada irmão, clica aqui. Aí eu sempre clico ali, por exemplo, ali no próximo. Olha o tanto de irmãos. Aí vou lá na Vitória Beto, italiana. Aí o que eu faço aqui? Sempre eu vou para os primogênitos. Pode estar assim, ir eternamente, né? Tem vezes que tem lá. Eu chego numa pessoa que está lá em 1700. Eu vou indo, 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 indo. Tem lá 10 gerações. Eu fico horas numa árvore só. Numa perspectiva da árvore, né? Da minha árvore. Então vou lá. Ó, essa aqui daí é a minha árvore. E aí aqui até o fim. Então, aqui eu já dei uma olhada, eu não encontrei até agora, como a gente também tem poucas informações dessa parte de 1900, então eu ainda não encontrei, mas eu já cliquei em todos aqui, eu vou indo, por exemplo, aqui, esse Fiorante aqui, que são nomes não tão comuns, né? Então a gente entra neles, a gente clica aqui, ó. Pode ir direto na árvore, pode ver parentesco. Então aqui, ó, eu consigo ver parentesco, né? Então às vezes você não sabe, você tá no perfil de alguém que você encontrou lá um documento, tal. Você clica lá. Mas eu não sei se esse fioravante é o mesmo fioravante meu. E eu não quero ir lá na minha árvore e ver o ID dele, que é ID isso aqui, ó, como se fosse uma identidade mesmo. Cada um tem um, daí você pode até anotar, passar para alguém, para um parente, ó, esse aqui é o fulaninho. Adiciona lá na sua árvore, daí a tua árvore vai linkar com a árvore dele. É assim que eu fiz com meu tio, para ele visualizar tudo que eu tinha. Aí, aqui, você entra lá no perfil dele, no caso, eu vou entrar no perfil mesmo, e aqui cada pessoa tem um perfil. Tem o nome, tudo certinho que tiver, né? Aí aqui na fonte, o importante é também você clicar aqui, às vezes aparece anexar pessoas pendentes. Aí você clica, entra nessa página aqui, ó. Aí vai aparecer a caixa de fontes. Aqui que a gente trabalha. Aqui, isso aqui, ó, é o principal. Que aí, quando não tá verdinho, você vai lá, clica, anexa. Tá tudo certinho. Sebastião com Sebastião, Vitória com Vitória, Fioravante com Fioravante. Tá tudo certo. Mas aqui no documento não tinha. Essa parte aqui esquerda do documento. Aqui é o que eu tenho na árvore. Pode ter alguma novidade aqui e depois eu vou passar para cá. Ou, que nem ali, a Leonilda não estava presente nesse registro. Opa, vamos ver aqui o que seria. Óbito. A Leonilda não estava lá no sepultamento. Podia estar como a pessoa que foi ver o óbito dele, que assinou o óbito dele, né, como testemunha, alguma coisa assim, mas no sepultamento, lá na hora do registro no cartório, ela não estava. E aí, aqui vai aparecer ela, mas aqui não. Então, tudo bem, tá? Isso aí é tranquilo. Aqui,
1917, 1919, até 2, 3 anos, é comum, infelizmente, mas é comum ter, ó, aqui aproximadamente 1919. Então, eu já vou mudar isso. Aqui, nascimento, eu já vou ir lá no perfil dele, detalhes, e mudar isso. Porque lá eu vi que, ó, aí eu não clico aqui, eu clico aqui para se tornar pesquisável, que é uma caixa de fontes, como se fosse um Excel, imaginem um Excel. E se a gente não clicar aqui, ele não vai estar enquadrado no sistema de forma pesquisável. Para que eu vá aqui, ó, mais para frente a gente vai ver isso. Eu clico aqui, eu vou numa caixa de pesquisa como se fosse um Google, e aqui você consegue vários documentos, porque você vai... Eu vou clicar aqui rapidinho para mostrar mais ou menos para vocês o que seria. Ó, todos os Fioravante Primor, aí começa a variar o nome, né? Mas os primeiros, os mais exatos, estão aqui em cima. Aí depois começa os demais. Então, mas eu quero só o Fioravante. O que eu faço? Aqui embaixo tem mostrar pesquisa exata. Clica nele. Então, aqui ticado só o primeiro nome. Se tiver Premaor, vai aparecer, porque eu não tiquei aqui como exato. Se aqui tiver, por exemplo, Fioravante, não vai aparecer. Então, não apareceu nada, poxa, não tem documento dele aqui, tá furado, o Family Search não funciona. Não, é porque você clicou em pesquisa exata. Aí você clica em outros nomes, nome alternativo, por exemplo, você pode colocar aqui, não sabe exatamente se é com um N, 2N, se é com H, se não é, se é com K ou C. Então, você pode colocar aqui nome alternativo e colocar exato, tantos nomes alternativos você quiser. Então, com C, com S e tal. E aí, você pode colocar lá, Maria Francisca. Escrito de várias formas. Aí não e tica tudo para ficar tudo azulzinho ali. Aqui nessa partezinha. Aí vai aparecer o quê? As Maria Francisca. Não vai ter Francisca, não vai ter só Maria, não vai ter Maria Eduarda, Maria não sei o quê. Vai ter só o que você pediu, exatamente como você pediu. Entendeu? É bom fazer isso aqui. Daí você pega nomes alternativos, faz lá, e é mais fácil do que você ficar manualmente perdendo tempo em ver o que é, o que não é o nome exato, apesar das variantes na grafia do nome. Então, aqui são 3. Aqui eu consigo ver o principal. Aqui, ele é o principal, aqui não é o principal e aqui é o principal. Aqui é um sepultamento, nascimento e nascimento. Casamento, né? E nascimento. Maria Vitória e Paz aqui, ó. Ou seja, esses dois aqui são meus. E eu sei que já estão anexados por quê? Que tem aqui a arvorezinha. Tudo que tiver uma arvorezinha nos registros, né? Então, aqui, você pode, na árvore familiar, tem esse menu aqui embaixo. Se você colocar aqui em pesquisar, vai ter outro menu aqui embaixo. Cada menu aqui vai ter um submenu diferente, próprio daquela pesquisa. Então, aqui em árvore familiar, tem registros, imagens, árvore familiar, genealogias, catálogo, livro e wiki. O wiki é como se fosse você jogar no Google. Só que aí ele é bem melhor porque ele vai te dar só o que for de genealogia. Então, ele vai filtrar para você. Aí, aqui em registros, tem tanto registros já anexados nas árvores familiares ou não. No caso aqui, esses 3 estão já anexados. Esses 2 aqui são meus. E eu sei que já estão anexados porque tem essa arvorezinha. Aqui tem os 3, por coincidência, também tem foto, não é sempre que tem foto, ou seja, a imagem, se você quiser ver o rabisco, a foto do livro, a digitalização, tem como. E aqui é o documento, ou seja, o conteúdo daquilo. Dessa forma aqui.
que está na fonte aqui. Então, você pode visualizar. Vai estar aparecendo exatamente isso aqui. Com um lado aqui, aí se você quiser clicar na Vitória, vai aparecer a Vitória que você pode clicar nela e entrar no perfil dela, tem tudo isso. Então, para você saber o ID da Vitória, é só clicar aqui, entendeu? Então, por exemplo, ali, vamos na esposa. Vai aparecer lá o ID dela, tá? Então, vai aqui, vai ter, no caso, tem a imagem já disponibilizada, tudo certinho. Então, aqui aparece várias vezes porque são vários documentos que ela tem anexados a ela. Então, vai aparecer aqui registros semelhantes. E todos eles estão anexados a ela. Aí você presta atenção, se tiver algum documento semelhante com ID diferente, é porque provavelmente seja uma repetição. Uma pessoa que tenha dois perfis. E daí você vai ter que ir lá e unificar analisar, né? E unificar as pessoas, que isso logo a gente vai ver. Tô falando rápido demais, qualquer coisa voltem aí e tal. Qualquer coisa também dá para perguntar aí no chat, tem muita gente que sabe bastante, também ajuda na conversa, né? A gente consegue entender melhor. Aqui, quando você clica em pesquisar direto aqui do nome da pessoa, tá lá no perfil da pessoa e clica na arvorezinha, vai aparecer isso aqui. Ele aqui com o básico dele aqui, e aqui o nome, algumas coisas vão já estar preenchido, algumas coisas, mas não tudo. Por exemplo, cônjuge. Aqui é Vitória, né? É a Vitória. Eu posso colocar aqui o nome do cônjuge. Pai. Posso colocar nome, sobrenome. Por exemplo, assim, você sabe, por exemplo, é uma mulher, né? E você sabe que o nome dela é de solteira. Então, você coloca aqui o pai como tendo o mesmo sobrenome dela. Já ajuda bastante. Porque daí o sistema vai entender que aquele nome é nome de solteira. Aí, você sabe que aquele nome é de casada, porque os filhos também têm aquele sobrenome. Aí, coloca o sobrenome dela, o mesmo sobrenome do cônjuge. Entendeu? Aí, nome da mãe. Eu sei que o nome da mãe é Maria. Vai lá e coloca. E assim vai. Então, aqui em imagens, você pode pesquisar somente o que há imagens. Então, você pesquisa aqui por local. Então, você vai lá, coloca o local, por exemplo, ali, Curitiba. Vai ter lá 2.000 e poucos itens e tantas imagens que são as páginas que foram digitalizadas daquele documento. A data, olha lá que beleza. E são 40 páginas. Isso é quando você realmente não encontra e você tem que ir manualmente procurar lá, ver se só tirar a prova de que não tem o documento. Árvore familiar, aqui você encontra pessoas, mas só se elas existirem já em alguma árvore familiar. Então, não é certo que você vai encontrar, entende? E tem que ser falecida, tá? Então, vamos colocar lá. Meu nome, Luísa Ferreira, que tem bastante. Paraná. Eu não sou do Paraná, né? Eu cresci no Paraná, mas não sou do Paraná. Vai ter lá, nossa senhora, quanta Luísa Ferreira. Aí, assim, 2.200.000 e tanto. Aqui, Luísa, exatamente com Z. E não é Maria Luísa, não é nada. Então, aqui, vou pesquisar quanto vai ser. Ó, já diminuiu, né? Já é assim, não é impossível. Então, aqui, ó, 3.789. Vamos diminuir isso. Nascida em 1920, por aí. Até 1930.
Tô inventando uma pessoa aqui, né? Só para vocês verem como diminuir lá. E o nome da mãe é Teresa. Com Z, mais ou menos. Vamos ver se existe. Ó, Luísa Daniel Ferreira. Não é exato. Daniel é o sobrenome, né? Por isso que apareceu. E aí aqui também do Paraná. Confere. Nascimento 1918. É mais ou menos 920, então ok. E é Maria Teresa, o nome da mãe. Vocês viram que já diminuiu, né? Então, 3.000 e pouco. Mas eu não coloquei exato. Então, aqui, vamos colocar exato. 173. E ver que não tem documento nenhum. É só realmente para você entrar na árvore da pessoa já. São árvores prontas. Pequenas ou grandes, né? E aí, a mãe sendo Teresa. Não tem. Então, aqui, vamos colocar Maria Teresa. Ó. Foi uma coincidência, só tem uma. Então, pronto, achei a pessoa que eu tava precisando, entendeu? É mais ou menos isso. Então, de quantos milhões era? 3 milhões, 6 milhões de pessoas? Já foi para uma. Então, por quê? Porque eu consegui filtrar aqui. Então, por exemplo, assim, pessoa que casou com o Gustavo. Não tem. Vou desrestringir o Paraná. Vou. O que eu posso fazer mais? Em qualquer local. Não. Nenhuma Luísa que tenha casado com o Gustavo. Aí, ó, 88 mulheres Luísas casaram com Gustavo. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Então, aqui também é ótimo ver. Até porque, para quem não conhece registro, não tem ainda as manhas e tal, joga aqui antes para saber se tem na árvore familiar. É até bom você jogar aqui antes, porque se você encontrar aqui, já tá ganho. Aí você entra no perfil da pessoa. Se você quiser daí aprimorar a pesquisa, você vai clicar lá em pesquisar no perfil dela, que é aqui, né? Entra lá no perfil da pessoa e clica aqui, que foi o que a gente fez agora há pouco. Aí você vai conseguir ter um melhor resultado. Mas de início, pesquise se já existe, né? Então aqui é árvore familiar. Genealogias já começa a complicar um pouquinho. Então, aqui é quantas árvores existem, não quantas pessoas existem. Então, vai aparecer apenas árvores. Aqui, Luísa Ferreira. Ó, e aqui, daí não é clicável. Aqui são funções diferentes, né? Então, no caso aqui, essa é de 710, minha nossa. E não tem ninguém. Provavelmente seja um... Deixa eu ver aqui. O nome do documento já diz bastante sobre a pessoa, né? Então, provavelmente seja uma pessoa que esteja saindo ou entrando em Portugal, saindo de Portugal, né, indo para outro país, e aí ela foi sozinha. Não tem ninguém, nenhum registro de pessoas que estavam junto com ela. Então, aqui, vou fechar e entrar em outra que possa ter mais pessoas na família. Ó, e aqui eu não consigo clicar, não é igual ao outro. E mesmo que eu clique aqui, ó, vai no perfil da pessoa, na árvore da pessoa, mas não no perfil. Então, são funcionalidades diferentes. Se você quer entrar no perfil da pessoa, fuçar lá, pesquisar sobre ela e tal, aí é árvore familiar, não genealogias. Genealogias é para facilitar para ver quantas árvores tem e não quantos registros tem, que nem aqui, né? Aqui vai aparecer, se a pessoa tem lá 15 registros, vai aparecer 15 resultados de uma mesma pessoa. Então, o volume
de resultados é muito grande. Então, às vezes, compensa mais vir aqui na genealogia. Catálogo é um trabalho mais minucioso. Você vai procurar, por exemplo, por sobrenomes. Eu posso colocar aqui Stoyer, o nome de casada, local, Paraná, e ó, não encontrou nada. Pode ser Brasil, então? Sem ser Paraná? Também não. Stoyer no mundo inteiro. É porque a grafia é diferente. Vou colocar outra coisa. Novak. Tenho um Novak. A gente entra aqui. E aí você tem livros, catálogos, né? São livros inteiros sobre aquele resultado que você... Ó. Aí você consegue imprimir o resultado, tudo isso, né? Então, esse aqui é mais avançado. Ó, aqui você consegue ver online, consegue ver os números, né, dos livros e tal, né? São registros civis. Sabe aqueles livrões enormes que tem quando você vai lá no cartório? É isso. Então, aí tem 2 livros por ano, mais ou menos. Em 2 anos consecutivos tinha registro dessa pessoa. Então, é mais ou menos isso. Aí, aqui, livros. É realmente... vamos colocar aqui. Que é a... Opa! Que é aqui o sobrenome da minha bisa. Ó, daí vai aparecer aqui realmente a digitalização dos livros. Lá não era digitalização. Aqui é realmente a foto dos livros. Ó. Tem livros de família com brasão e tudo, né? Aqui, ó. Ó, e é Stauber. Carriette com. Muitos com foram para os Estados Unidos. Então, muitos foram da Rússia para os Estados Unidos. E alguns só que vieram para o Brasil. Então, muitos dos registros vão estar em inglês, infelizmente. Então, é isso aí. Você entra, tem, assim, registro de família, foto, é bem bacana. Daí, lá tem wiki também, né? Ó, genealogias, livros, wiki, que era o último que a gente precisava. Aí você consegue, pelo mapa, encontrar. Então, por exemplo, assim, vou colocar lá Premor, que é em italiano primor, que a gente conhece, né? Então, tem gente da minha família que é primor, premaor, varia. Tem lá um registro em Nevada. Então, alguém na Wikipedia foi lá e falou sobre os Novak. Aí você vai ter lá na internet, às vezes tem muito site de famílias, site de sobrenomes, várias coisas de brasões, muita coisa na internet sobre isso. Ó, New Jersey, que mais? Nevada, Hampshire, que mais? É isso, tem vários registros aqui. Vamos tentar entrar em um aleatoriamente. É imagem? Isso, é imagem. Aí você consegue entrar no livro da pessoa, né? Então, aleatoriamente lá é
Acho que cartão de imigração da pessoa, né? Às vezes tem fotinho, bem bacana. Aí você pode recortar a foto, tirar um print, alguma coisa assim, colocar no perfil da pessoa. Por isso que tem tantos perfis, às vezes de pessoas de 1700, 1000 não sei o que, tem aquelas pinturas bonitas, né, tal. Brasão, o que for. O que você puder encontrar da pessoa, às vezes até esse cartãozinho eles colocam no perfil. Então é interessante ter sempre uma imagem no possível, né? Bisavô, trisavô, o que vocês puderem encontrar é legal. Aí aqui, no search, aqui tá em inglês, né? Mas, ó, agora tudo tá em inglês. Aqui vai naquele home, né? Entrar em sua árvore. Aqui é a árvore que é exatamente onde a gente tá. Recentes, vai pra lista de onde a gente trabalhou, entrou no perfil de alguém recentemente. Procurar seria esse para a gente colocar manualmente. Então, por exemplo, assim, eu sei que tem um famoso ou alguém que eu queira pesquisar para algum amigo e tal, eu coloco aqui, mas é só pro falecido, lembrando, né? Coloca nome, sobrenome, coloca local aproximado, né? Pode colocar é, até continente, acho que consegue encontrar aqui. Ou pesquisa exata, uma cidade. O ruim é que antigamente Prússia, por exemplo, podia ser Alemanha, podia ser, não sei, Rússia, né? Então, Dinamarca, não sei. Então, muda bastante a geografia. Então, política dos lugares. Então, 1700 você já não sabe mais se é Prússia, se é o que é, entendeu? Hoje em dia. Então, aqui, ano também aproximado. É bom colocar, mesmo que você não saiba, às vezes 50 anos de diferença já é alguma coisa, tá? E aqui, se alguém te der um ID, uma identidade, coloca lá, eu tenho meu tio que faz genealogia e ele já tem a árvore dele, aí aqui eu consigo colocar o ID da pessoa aqui. Por exemplo, aqui, eu não sei qual ID que é esse. Vamos lá, Cândida de Jesus. Então, eu clico lá e eu já vou para o perfil dela. Se eu quiser, vou para a árvore também, ver parentesco. Não sou parentesco dessa pessoa, não tenho parentesco. Aí, aqui, árvore. Ó, aí aqui já tem uma oportunidade que eu não tenho na minha árvore, porque eu já fiz, aparentemente, muita coisa e eu não consegui encontrar esse tipo de oportunidade aqui para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é um ícone de ouro. Aqui que você vai expandir a sua árvore. Então, clica lá, vai aparecer o registro, que vocês já conhecem mais ou menos como funciona, né? Vai aparecer o registro aqui, uma prévia, pesquisar, revisar e anexar. Aí aqui vai ter Maria de Lourdes Pereira, na esquerda o que o registro te mostra, na direita o que a árvore tem, que é a mulher, bate tudo, até porque ela não tem data nenhuma ali. Aqui já complica, porque 1993 para 1967 é uma baita diferença. Então, Maria de Lourdes Pereira tem talvez milhares, né? Então aqui provavelmente não é a mesma pessoa, porque aqui, ó, Pedro Menério, Menério, devia ser Mineiro, alguma coisa assim. Pereira e aqui Ferreira, datas bem diferentes, né? Nascimento até que não, mas falecimento sim. Então provavelmente não seja essa mesma pessoa. Aí o que que eu faço? Eu, eu vou no registro da pessoa, na raiz lá do registro. Aqui eu posso fechar porque não é ele. Aqui provavelmente vai ser a mesma pessoa lá, né? Né? Vai ser a mesma coisa que a gente viu antes. Mas provavelmente não seja ela.
apareceu ali, o sistema identificou que é a mesma pessoa, o marido também é parecido, mas a data e o sobrenome não são, apesar de parecidos, não são iguais. Então, provavelmente não é a mesma pessoa. Aí aqui vai me dar a oportunidade de eu mostrar para vocês uma coisa. Recentes. Vamos ali nos recentes. Vai ter lá um catatal de gente. Eu posso ir lá ver a página inteira e procurar alguém que eu tenha visto, que eu não lembro onde está, mas eu sei que eu entrei no perfil da pessoa, então perdida não está. Você pode procurar aqui. Aí aqui, acrescentar pessoa não conectada. Ou seja, vai criar uma árvore do zero. Clica lá. Então, como que é o nome da pessoa? Maria de Lourdes Pereira. Feminino. Eu costumo colocar metade para cá, metade para lá, mas como eu estou gravando essa janela, aí uma das janelas não iam aparecer. Então, normalmente o que eu faço? Coloco, só jogo, né? Pego aqui essa janela, nessa parte vazia, jogo pro cantinho aqui, ela vai ficar metade, metade. Aí eu pego essa outra janela, jogo para cá, vai ficar dividida uma janela aqui e uma janela aqui bem no meio. Aí fica mais fácil. Então, vou lá, coloco lá Maria Pereira, de Lourdes Pereira. Cadê aqui? Vamos fazer diferente. Vamos colocar aqui, ó, nele, que ele é o principal. Eu vou explicar por quê para vocês. É melhor pegar a pessoa principal, Ctrl C, Ctrl V, tá? Porque já vai ter a data. E eu coloco aqui, pessoa falecida, falecida. Quando faleceu? Coloca aqui a data de falecimento. Ó, sempre coloca aqui, ó, nesse íconezinho. Para a pessoa depois conseguir encontrar. Caso a pessoa queira procurar exatamente essa pessoa, ela vai encontrar. Ctrl V, nasceu em 26. Datas já foram. Local de nascimento, Minas. O quão mais certinho puder ser, né? Se tiver cidade, tudo certinho, vai ter. E aqui Ctrl C, Ctrl V, como falecimento, ok? Então, pessoa falecida, dá um Enter e vai procurar, ó. Tem algumas pessoas parecidas, ó, Pedro. Pedro tá como mulher, peraí. Que antes eu tinha colocado a Maria, né? Então, aqui, masculino, próximo. Norberto Pereira, Augusto Francisco. Nenhum dos três realmente encaixa. Só porque é Pedro Pereira, mas o nome do meio não condiz. Esse aqui tá bem parecido. Minas. A data de falecimento e nascimento é igualzinha. Maria de Lourdes, então é essa pessoa. Esse Menério aqui estava errado. É Norberto. Então aqui eu acho que é a mesma pessoa. Posso ver pessoa. Maria de Lourdes Pereira. Pois olha que eu acho que é, né? Nome, ó, a data é exata e locais também exatos. Então deve ser ele. Então aqui a gente vai anexar a árvore. Clica ali para abrir a caixa de fonte. E aqui eu vou colar o rapaz. Vai aparecer ali ele.
selecionar. Ó, apareceu certinho. Aqui, Carmita, aqui, ó, Conitão, certamente não é esse o nome da pessoa. E Carmita tá parecido, entendeu? Então, tudo bate. Então, vou adicionar. Aí aqui, ó, já consegui também os filhos. Então, esse que é o legal, fazer a árvore crescer. Essa é a parte mais satisfatória da genealogia. Então, às vezes aparece o nomezinho ali já completo, e às vezes você tem que copiar e colar. A gente ainda não sabe se tá vivo, se tá falecido, então, ó, casamento em 51. Os filhos são de 50 a 60, então devem estar vivos.